Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Gabriel e eu vou mostrar para vocês hoje como a gente consegue criar o nosso projeto no ArcLine usando arquivos de referências, então DWG, PDF e imagens. Então vamos lá. Bom, então estou aqui com o ArcLine aberto e eu vou passar para vocês o primeiro tipo de arquivo, que é o DWG. Nesse formato a gente já viu alguns conteúdos dele no YouTube, no nosso canal aqui mesmo, como por exemplo no curso de noções básicas, onde já tem uma playlist com fluxo de trabalho completo dentro do ArcLine. E se você não viu, recomendo dar um pulinho lá, dar uma olhada, porque vale super a pena. Bom, mas vamos falar então de como usar a referência em DWG dentro de um projeto e algumas dicas bem interessantes para eles, tá? A primeira dica para o DWG é a limpeza do arquivo. Então, se eu vim aqui importar um arquivo cheio de informação que eu separei aqui do modelo que a gente já tem de apresentações de DWCAD, a gente pode ver que pode ser que tenha certos elementos que tenham algum conflito dentro do software, né? Então, pode ser que alguns blocos estejam colidindo um com o outro e principalmente cotas, caso sejam anotativas ou algo do tipo. Na hora de escalonar, ele pode ler isso e tentar associar essa cota aqui ao desenho e aí fazer um reescalonamento ali que não é necessário, já que eu não usaria ela dentro do meu projeto, tá? Então, como é que faz? Abre primeiro o CAD, tá? Então, receba esse arquivo ou limpo ou abra você mesmo o CAD e faça ele mesmo. Aqui eu vou fazer no próprio ZWCAD, mas dá para fazer em qualquer CAD, tá? Vamos lá. No ZWCAD aqui eu vou usar o Smart Select, que é uma ferramenta exclusiva aqui do ZWCAD, tá? E aqui a gente consegue ir selecionando e fazendo a limpeza do arquivo. Então, primeiramente, eu vou selecionar todos os itens no layer de mobiliário, tá? Todos os blocos no layer de mobiliário e vou dar um delete, já que eu não preciso deles. Também vou selecionar aqui todas as achuras que eu não vou utilizar no meu ArcLine. Vou tirar todas as cotas aqui, então, e todos os textos e tabelas, já que a gente também não vai usar, tá? Então, ok. Vou apagar o resto dos layers do mobiliário aqui. Prontinho, nosso arquivo está limpo. Então, é um procedimento muito rápido, muito eficaz, que vai otimizar muito o nosso trabalho dentro do software BIM, porque a gente já limpou a nossa base, a gente já tem ela limpinha com as informações que a gente precisa para usar lá na frente, perfeito? Bom, dentro disso, eu ainda posso fazer algumas configurações, tá? Mas aqui a gente já tem o que a gente precisa, então vamos voltar lá para o ArcLine para importar isso daqui, tá? E para importação, a gente tem algumas formas de fazer isso, tá? No caso, se eu estou trabalhando com o ZWCAD mais recente, né? Então, com os ZWCADs mais recentes, eu posso colocar esse pluginzinho aqui que chama BIM, que liga o ZWCAD com o ArcLine e consegue fazer essa ponte e mandar para lá. Então, se eu clicar aqui em Export DWG, é só eu abrir depois o meu ArcLine que ela já vai estar aqui, ó, no menu de importação para eu conseguir importar isso aqui dentro do ArcLine, tá? Então, assim, a gente consegue mandar direto, sem precisar fazer nada no ArcLine. Mas, Gabriel, e se eu não estou trabalhando com o ZWCAD Pro 2023 ou 2024? Como que eu faço? Aí você faz dentro do ArcLine mesmo, tá? Você pode vir em Arquivo, Importar, DWG e escolher aqui o arquivo que você vai trabalhar. No nosso caso, é o arquivo limpo, perfeito? Fazendo isso, você vai dar um abrir, ele vai abrir aqui para você, e aí você consegue definir como você vai trabalhar. DWG, gente, normalmente já vem, né, projetado em escala bonitinho, configurado certinho. Então aqui você vai mais definir qual é a escala que está trabalhando no DWG. E como você vai saber que está certo? Como que você vai saber que realmente está fazendo sentido deixar dessa forma? Através aqui da pré-visualização. E caso a de vocês não esteja aparecendo, é por causa dessa opção aqui, tá? No caso, se ela estiver habilitado para arquivos com menos de 3 MB, se o seu arquivo passar de 3 MB, ele não vai mostrar pré-visualização. Se você quiser que mostre, é só vir aqui habilitado, tá? Quando você vem aqui habilitado, ela vai automaticamente mostrar qualquer tipo de tamanho de arquivo e mostrar ali. Tá resolvido. Você vai conseguir ver ali o seu modelo. Aqui
Esse é o espaço do papel, né, ou layout, enfim, é o espaço do model mesmo. E aqui embaixo, como interpretar essas unidades de medida. Então, se você der um zoom aqui, ó, ela te dá uma escala gráfica aqui embaixo. Então, essa medida até essa medida tem aproximadamente 10 metros. Então, tá certinho. Só para vocês entenderem, se isso aqui estivesse em centímetros, ó, ia ter 10 centímetros. E aí não faria sentido. Como é que pode uma casa, a fachada dela ter 10 centímetros? Não, então foi projetado em metros mesmo. Prontinho, ele vai fazer toda a conversão para vocês, vai fazer toda a adaptação das medidas para vocês e ele já vai vir na escala perfeita, tá? Quando eu dou um OK, ele vai trabalhar em importar. E aqui uma coisa importante. Se o seu arquivo DWG já estiver certinho, posicionado próximo da origem ou na coordenada OK, vocês só dão OK, ele vai inserir na mesma coordenada que está no ZWCAD ou no seu CAD. E se você colocar aqui, coloque uma nova origem no desenho, você consegue definir aqui através do seu mapa aonde vai ser a nova origem do seu projeto, tá? Então, dá para colocar e já inserir no seu projeto. Aqui está a nossa base, aqui está colocada já definitivamente. Perfeito? Bom, coisas que eu tenho que falar aqui nessa importação e nesse posicionamento. Nesse caso aqui eu posicionei um pouquinho longe, ó, da nossa origem. A origem está aqui, nosso desenho está aqui em cima. Como vocês fazem para mover essa origem para perto do desenho? É só vir em editar, mover, e aí você vai realocar a origem do projeto e clicar onde você usou de origem. Então aqui é a nossa origem do projeto, feito, definido a origem do projeto. Qual que é a importância da origem do projeto? É nesse ponto aqui que vai estar referenciado o ponto de localização do seu projeto, é onde vai ficar ali centralizado o seu modelo no 3D. Então facilita diversas coisas. Essa origem do projeto está próxima do seu projeto. Perfeito? Bom, definiu isso, outra coisa que eu tenho que falar é que quando eu importo uma base CAD, automaticamente o ArcLine já cria um filtro com todos os seus layers. Então olha que legal. Caso eu não tivesse feito a limpeza do arquivo aqui dentro do ArcLine, eu poderia tranquilamente vir aqui e ocultar os elementos, ó, ocultar as paredes. Ela ocultou as paredes, tá? Então, tranquilamente eu poderia fazer essas manipulações dentro do projeto aqui no próprio ArcLine. Isso é bem legal. Bom, dito isso, a gente importou aqui, já temos os layers, já temos os elementos, então aqui o bloco está como bloco, polyline está como polyline e assim por diante, vai ser só projetar a partir daqui. Gabriel, tem outro tipo de importação? Tem, tá? E é esse aqui que eu vou dar a dica aqui para vocês. Porque caso o seu arquivo já esteja limpinho, que nem o nosso aqui, e caso você for remover essa base CAD depois do seu desenho, você pode usar uma função bem útil que é link CAD. Quando você vem aqui em arquivo, link CAD, vocês vão ver que a gente vai ter um processo semelhante ao que a gente fez. Então a gente pode clicar aqui no arquivo, dar um abrir, ele vai abrir aqui a escala gráfica para eu ver se está certinho. Estando certinho, eu já posso dar um OK. E aqui ele vai perguntar como eu quero posicionar, automático, exatamente na posição do CAD, ou manual, para eu definir aqui dentro do meu projeto onde é a origem do desenho. Então vai ser aqui a origem do meu projeto. Então já cliquei aqui e já está definido. Aí vocês podem estar se perguntando, para mim está a mesma coisa, Gabriel, não mudou absolutamente nada. Se eu vim aqui nos layers, continuo com os layers. Posso ocultar layer, posso evidenciar layer. E não mudou nada. Por que que não mudou nada? Na verdade, só parece que não mudou nada, tá? Porque agora, quando eu clico aqui, não é mais uma polyline, ó. É uma configuração gráfica de elemento. Como assim? Configurações gráficas de elemento, basicamente, são referências externas do meu projeto. Então, aqui, o meu CAD não está necessariamente dentro do próprio ArcLine. Ele está referenciado àquele arquivo, tá? Então, é como se fosse o XREF para quem usa o CAD. Então, por exemplo, tá aqui, estou projetando. Então, eu vou dar aqui as dicas de projeto já. Vou vir em construção, parede, desenho DWG, vou construindo o meu modelo. Então, eu vou criar uma parede aqui, tá? Deixa ele salvar o nosso modelo. Ok. Vou criar uma parede aqui, uma parede aqui e uma parede aqui. Então, eu vou criando o meu modelo. Vou posicionando, configurando e colocando aqui as conexões de parede padrão. Vou aproveitar e até criar uma porta aqui por 2 pontos já.
clicando aqui, até aqui, escolhendo para que lado ela vai abrir, que vai ser aqui. Tá? Então já defini aqui bonitinho essa porta, vai ficar com referência 0 lá em cima. Então, resumidamente, fiz o meu projeto, beleza? Eu não preciso mais da minha base DWG. Como que eu faço? Quando você fizer isso, você vai poder vir aqui em arquivo, link, gerenciar links, e ele vai te dar uma abinha muito semelhante com aquela que a gente tem no AutoCAD, no ZWCAD, quando a gente usa Xref. Então a gente vai ter o anexar, desanexar, recarregar, descarregar, bind e abrir, tá? E aí as configurações são exatamente iguais. O que vocês precisam saber dessa janelinha? Se eu quiser anexar um novo tipo de arquivo, eu posso vir anexar, escolher aqui o formato que eu vou anexar, tá? Porque pode ser sim DXF, PDF, IFC, enfim, você escolhe o formato que você vai trabalhar. Deixa eu voltar para aquela janelinha, para que eu saí. Desanexar, recarregar e descarregar, tá? Nesse caso aqui, eu fiz o projeto, eu quero tirar a minha referência CAD do meu projeto. Então eu posso vir aqui tranquilamente, clicar em descarregar, dar um OK, prontinho. Ficou apenas o do Arcline, sem segredo. Então eu não tive dificuldade nenhuma de tirar essa base. Quando eu importo um CAD, eu tenho uma certa dificuldade. Por quê? Porque aí eu teria que vir aqui, ocultar os layers, né, do Arcline, apagar os elementos CAD e depois definir dessa forma, tá? Então, é uma vantagem sim usar um link quando você não precisa editar aquelas linhas, quando você vai se desfazer delas depois, super vantajoso, tá? Então, essa é a dica do DWG principalmente. Bom, vamos para os outros tipos de arquivos. Então, agora falando sobre PDF. PDF é uma forma muito legal de trabalhar, então você recebe o PDF, quer usar ele de referência, ou para criar algum bloco seu, ou para usar de referência para o projeto mesmo, então criando ali elementos com base nesse PDF, que é o foco do vídeo de hoje, né? Eu vou mostrar as duas formas de fazer aqui, porque elas são iguais, tá? Bom, você vai vir aqui em arquivo, importar PDF, tá? Então aqui na opção de PDF. Vai até a pasta que está salvo esse PDF, então eu vou direto aqui para a pasta nossa de apresentação do vídeo. PDF, aqui, vou dar um abrir, tá? Com o abrir, você vai ver que vai aparecer essa tela aqui. Essa tela aqui não precisa se apavorar, não tem segredo. Você precisa saber principalmente desses dados aqui, ó. O que são eles? Primeiro, vetorização de dados. Vetorização significa que ele vai converter o seu PDF que você trazer em vetor. Então, ele vai criar as linhas do seu PDF dentro do próprio projeto, tá? E aqui ele vai trazer como imagem, então é como se fosse colocar uma imagem dentro do seu projeto. Pode ver que as configurações mudam totalmente. No nosso caso, eu vou colocar como vetorização, porque a imagem é o próximo tipo de arquivo. Bom, então vetorização de dados, e aqui a gente tem diversos tipos, tá? Então, dados para importar, a gente tem geometria vetorial, preenchimentos sólidos, textos entre o type, imagem raster, objetos de sombreamento. Então, eu posso escolher o que eu vou importar. Então, não quero textos. Você pode tirar os textos aqui sem problema nenhum, ele não vai fazer essa conversão, tá? Um exemplo, né? Bom, e aqui ele vai perguntar se você quer unir segmentos de linha arco, então para criar polylines, por exemplo. Aqui converter preenchimentos de sólidos em achuras, então se tiver alguma coisa preenchida totalmente, ele vai criar uma achura automaticamente. E aqui se você vai querer aplicar as espessuras de linhas daquele PDF dentro do seu desenho, então se você quer fazer essa conversão também. Então, quero. E aqui embaixo você vai querer importar todas as páginas ou páginas selecionadas, enfim, e dar um OK. Com isso, ele vai abrir aqui o seu PDF. Pode ver aqui que ele não mostrou a pré-visualização. Por que ele não mostrou? Por causa do habilitado aqui o peso do arquivo. Tirei, prontinho, agora vai estar OK. Aqui, ó, o PDF acontece que nem sempre ele vem na escala, né? Então, por exemplo, ele vem na escala de um papel, por exemplo, então dificilmente vai estar certinho as medidas, tá? Então não acontece que nem no CAD que eu coloco lá metros, ele coloca para mim, vai sozinho, automático. Não, eu vou precisar sim importar ele como um projeto aqui, tá? Rotacionar, né, logicamente, para a orientação que eu vou querer ele, deixar ele bonitinho aqui dentro do meu projeto, e ele vai ser inserido aqui
automaticamente, tá? Então ele está inserido, ele está colocado certinho. Porém, se você ver aqui, vou usar de referência esse 2.2 aqui, ó. Se eu vim fazer uma medição desse 2.2, não vai ter 2.2, tem 0.87, tá? Então, ele precisa sim ser calibrado e ser escalonado, e essa é a dica do PDF, tá? Por quê? Porque de resto vai ser praticamente a mesma coisa que a gente viu lá no DWG. Como que eu escalono isso daqui, Gabriel? Bem simples. Basicamente, vai ser um comando, tá? Porém, eu vou preparar o meu terreno, vamos dizer assim, para o meu comando. Então, eu vou vir aqui em início ou rascunho, dependendo do menu do seu Arcline, escolhendo a ferramenta de linha ou polilinha, tá? Pode ser qualquer uma. E eu vou colocar a medida que teria isso daqui. Então, ela teria 2.15, por exemplo, de acordo com o meu PDF. Então, eu acho uma medida conhecida por mim, tá? Achou a medida conhecida por você? Você vai fazer esse escalonamento para adaptar-se à sua linha. Então vamos lá, você vai vir aqui em editar, mover, escala, tá? Então você vai mudar a escala desses carinhas. Vai selecionar, dá um Enter. Perfeito? Selecionou, deu um Enter, foi. Então você clica no primeiro ponto e começa a escalonar. E você vai clicar aqui, ó, On Draw, tá? Para você definir isso no desenho. E aqui você vai definir o segundo ponto, então no caso o segundo ponto da cota conhecida, né? E aí pode ser cota que nem eu estou usando, pode ser porta, então pô, sei que essa porta tem 1 metro, sei que essa porta tem 7, enfim. Só localizar ali um dado conhecido e você vai até onde ela deveria estar, que é até aqui, por exemplo. E aí prontinho, ela vai ter aqui os seus 2,15, tá? Aqui estou com uma unidade de medida só trabalhando, por isso ela colocou 2,10. Mas ela já vai estar na escala certinha e conforme você for medindo, você vai ver que realmente vai bater, ó, 2.2, aqui vai estar com 1.8, aqui vai estar com 1.9, ela vai bater exatamente a medida e você já escalonou. Gabriel, escalonei o meu PDF, bacana, e agora? Agora eu vou dar uma dicasinha, você vai explodir esse grupo, tá? Então ele vai ficar tudo solto e você vai criar os grupos, ó. Então você vai criar... Você vai apagar o que não te interessa, primeiramente, né? Então, essas informações aqui não me interessam. Não me interessa, não me interessa, não me interessa. Então, você vai fazer uma limpezinha rápida no seu arquivo, tá? E aqui a gente tem o térreo e o primeiro pavimento, gente. Como que eu coloco ordenado dentro do meu Arcline, né? Porque aqui a gente está no piso térreo, ó. A gente tem o térreo, a gente tem o primeiro pavimento. Como que eu jogo um para o andar de cima, por exemplo? Como que eu faço isso? É bem tranquilo, tá? Você vai criar um grupo desse. Para criar um grupo, você seleciona tudo e dá um Ctrl G. Ele já cria para você, tá? Seleciona o outro, Ctrl G. Criou para você. Você vai colocar um em cima do outro. Então, você vai vir aqui, mover a partir de, tá? E vai colocar um em cima do outro. Colocou? Colocou. Você vai vir aqui, ó, mova objetos para outro andar. E clica aqui. E seleciona o andar para que ele vai. Então, ele vai para o primeiro pavimento. Tá feito, tá? Um está no térreo, o outro está no primeiro pavimento. Então, por exemplo, se eu criar aqui uma parede, tá? Inclusive aqui eu posso usar os tipos de parede que a gente viu no DWG, tá? Então, clicar aqui, ir até o outro lado, escolher uma parede paralela. Ele vai criar a parede também, tá? Então, eu criei uma no primeiro piso e eu vou criar outra no piso térreo. Então, eu vou fazer a mesma coisa na parede aqui respectiva, tá? Para ter uma parede de referência. Então, uma em cima da outra, exatamente do jeito certo, colocado para usar esse PDF com o máximo de precisão possível, tá? E o melhor de tudo, como está em grupo, usei aqui a referência, posso apagar tranquilamente, só selecionando e dando delete no grupo, ele já apaga, já limpa isso do seu projeto. E é uma maneira muito tranquila de usar o PDF. Por quê? Você importou, arrumou a escala, definiu como grupo. Definido como grupo, aí fica fácil. Você pode usar todas as ferramentas do DWG. Então pode usar desenho do DWG, porta por 2 pontos, janela por 2 pontos e por aí vai, tá? E você pode usar qualquer tipo de arquivo, qualquer tipo de comando que você faria no DWG. Por quê? Porque o Arcline vetorizou esse PDF e já deixou ele certinho, com linhas, com polilinhas e assim por diante. Bom, podemos ir para o último tipo de arquivo, que são as imagens, tá? As imagens
ficou por último porque ela vai usar bastante da referência que eu já passei ali em PDF, né? Vai passar bastante coisas semelhantes até aqui dentro do fluxo de trabalho. Mas vamos lá, como que eu importo uma imagem para dentro do ArcLine? E aqui é importante que eu estou usando imagem como referência de projeto, tá? Para criar materiais, para criar outros tipos de elementos, aí tem outros vídeos que a gente já gravou com o tema, que dá para dar uma olhadinha no nosso canal. Como referência de projeto, eu vou passar aqui como a gente consegue usar imagens, tá? Bom, vou vir em arquivo, importar, e aqui eu vou ter, ó, imagem raster, tá? Imagem raster, gente, você vai selecionar então a imagem que você vai trabalhar. Então eu vou na mesma pasta de apresentação que eu coloquei os arquivos e aqui vai estar a planta baixa em imagem. Aqui o menu muda um pouquinho, né? Por quê? Porque a gente vai colocar aqui o arquivo, já anexamos, tá? Aqui a gente vai colocar qual que é a ordem dela dentro do desenho. É sempre importante deixar a mais inferior para eu criar as coisas em cima dela, né? E aqui o layer que eu quero que ela fique, tá? Então eu posso criar diversos layers aí sem problema nenhum. Aqui o ponto de inserção e o tamanho eu vou especificar na tela, tá? Aqui não tem um segredo que nem ali a parte de DWG para deixá-la já na escala automaticamente. A gente vai mudar a escala dela, que nem a gente fez ali com o PDF, porém de uma diquinha um pouquinho mais fácil quando se trata de imagem. Aqui se ela vai ter algum tipo de transparência, se ela vai ter alguma representação dessa forma, vou deixar em 0. E aqui eu vou dar um OK. Dando OK, eu posso escalonar ela sem problema nenhum e definir aonde que ela vai ficar. E aqui está, ó, as nossas imagens, a nossa imagem colocada perfeitamente dentro do projeto. Inclusive essa imagem aqui foi gerada do próprio ArcLine, tá? Daquele projeto que eu já fiz alguns vídeos, né, com ele. Então mobiliando, enfim, fazendo algumas representações, tá? Bom, vamos lá então. Se eu tirar uma cota disso, então vou cotar dessa linha aqui até essa linha aqui, ó. Tem 0.07, então tá bem pequenininho, né? Não é assim. Então a gente vai achar algum ponto de em comum, né, que a gente conhece. Então, por exemplo, essa porta aqui tem 1 metro, tá? Total, a porta de entrada tem 1 metro, eu sei que ela tem 1 metro. Como que eu faço para ajustar essa imagem? É bem tranquilo, tá? Eu posso vir dentro da própria parte de início, imagem raster, e calibrar, tá? E aqui eu tenho alguns tipos de calibragem, tenho a calibragem e calibrar a imagem por aproximação, enfim. Eu posso calibrar de algumas formas, eu vou ensinar para vocês do jeito mais fácil, tá? Que é aqui imagem, calibrar, selecionar a imagem e definir aqui, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, eu sei que tem 1 metro, então eu clico nos 2 pontos que eu conheço e digito o valor dele, 1 metro. Pronto, ela já escalonou. Então é até mais fácil que o PDF, por isso que eu deixei ela por último, porque a gente já conhece o mais difícil, o mais fácil a gente tira de letra, né? Então imagem, calibrar, clique em 2 pontos e coloca o quanto que ela vai ter, tá? Feito isso, aí fica fácil, né? É só projetar em cima dela. E aí eu tenho uma dica bem bacana para vocês, tá? Para não ficar selecionando ela durante o desenho, bloqueia o layer, que está resolvido. Então vem até aqui na aba de gerenciamento de layers, vai até aqui a parte de imagem raster e dá um bloquear. Que aí ó, você não consegue selecionar mais ela, apenas usar de referência realmente. Então vai conseguir vir aqui e ir projetando conforme precisar. Tá aí passando o projeto, passando aqui as referências e colocando exatamente do jeito que precisar. Então aqui alguns pontos ela até consegue te ajudar, tá, a encontrar. Porém ela não vai vetorizar, né, que nem o PDF, porque ela não tem essa informação que nem acontece no PDF, tá? Então aqui colocado e já definido, por exemplo, as nossas paredes. E aí a vantagem de bloquear a imagem também, quando você quiser fazer selecionamento em massa, essa seleção em massa, né, ela não vai alterar ali para você. Você vai conseguir colocar aqui quando você quiser, ponto 20, ponto 15, quanto tem essas paredes aqui, você já vai preencher e já vai ir definindo conforme você precisar, tá? Então aqui, esquerda, vai até o final ali, ponto 15, tá definido, tá colocado. Se eu vim aqui em 3D, ela vai estar feita. Ficou até uma parede ali do último que a gente fez, né? Do último projeto que a gente fez. Mas está construído aqui a imagem através do nosso
as paredes, né, com base na nossa imagem, e aí é só fazer os comandos do Arcline que a gente já viu, né, ao longo do curso de noções básicas, ao longo do canal também, e construindo o nosso modelo aqui do software, tá? Então é bem facinho, gente, não tem muito segredo. Da imagem é realmente isso, você vem, importa, e aí coloca o centro de propriedade dela aqui e escalona, tá? Se você quiser aqui também, se você quiser essa imagem, você consegue clicar com o botão direito, propriedade de exibição, tá? E dar uma olhadinha aqui nos dados dela. Então, qual que é a camada que ela tá, né? Qual que é a largura e altura, a dimensão dessa imagem, então quantos pixels, enfim, como você quer que ela define isso, tá? E a última dica de imagem para fechar com chave de ouro isso daqui Gabriel, estou começando a modelar, mas eu estou achando ela muito pesada para o meu desenho, está atrapalhando um pouquinho de visualizar o que eu fiz realmente no software, o que eu não fiz, o que eu tenho que fazer. Está um pouquinho difícil e não está me dando a opção aqui para eu fazer as coisas. Isso aqui acontece porque a gente bloqueou a camada. Então, desbloqueia ela e faz o ajuste necessário. Então, no caso aqui, botão direito, tá? E aqui a gente vai em propriedades. Aqui a gente tem transparência, então quero essa imagem aqui a 50% de transparência, quero essa imagem aqui com mais transparência, então eu posso puxar aqui, ó, ele vai editando, tá? Então agora como ela tá fraquinha dentro do meu desenho, e aí se eu inserir algum objeto em cima dela aqui, por exemplo, eu vou vir aqui em quarto, camas, e eu vou colocar uma nova cama em cima dessa cama aqui. Vou clicar e arrastar, você vai ver que ela vai estar bem definida, né? Então olha o peso de linha dessa cama e o peso de linha da outra cama ali, tá bem mais definido nesse caso aqui que a gente criou. Então sim, agora dá para ver o que é do meu desenho, o que é da minha imagem. Eu posso bloquear de novo minha imagem raster e aí trabalhando com base nela. Então vindo com essa cama aqui rotacionando, posicionando aonde que eu quero ela e definindo exatamente o que eu quero, como que eu quero, aonde eu quero. Perfeito? Bom, então essas são as dicas que eu tenho para hoje para vocês, tá? Então, revisando um pouquinho DWG ali, eu mostrei a parte de link, mostrei a parte de limpeza de arquivo, gerenciamento de layers, a parte do PDF, principalmente a parte de vetorização e de escalonamento desse vetor para poder usar as ferramentas do desenho no DWG, porta por 2 pontos e assim por diante. E imagem, essa dicasinha aqui de controle de opacidade, transparência, escalonamento, para onde você vai escalonar, né? Escalonar com mais precisão o seu desenho, tá? Então, foram essas as dicas de hoje, para os 3 principais tipos de arquivo aí que o pessoal costuma trabalhar, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até uma próxima.